Pandemia de Covid-19. Pandemia de Ebola. Pandemia de gripe espanhola. Bom, o que todas essas pandemias têm em comum? São doenças, é claro. Mas nenhuma sequer, chega perto da maior catástrofe da história da humanidade. A verdadeira face do horror. Uma praga que devastou tudo em seu caminho. Estou falando dela, da peste negra. Mas, como a peste negra começou? Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para assim vocês não perderem os conteúdos do canal. E ainda, deixe o seu like para poder fortalecer o canal, pois esse vídeo deu um pouquinho de trabalho para fazer. Mas, desde já, bom vídeo! No início do século XIII, a população europeia começou a crescer rapidamente, com países como França, Espanha e Portugal, quase duplicando os números de seus habitantes. Esse crescimento populacional ocorreu por dois motivos principais. Primeiro, a ausência de guerras e o avanço tecnológico na agricultura. Naquela época, o sistema feudal predominava na região, caracterizado por uma economia fortemente baseada na agricultura. Em 1330, o mundo estava cada vez mais globalizado entre si, com as relações entre os países da África, Ásia e Europa se tornando cada vez mais próximas. As mercadorias que saíam da Ásia em direção à Europa eram transportadas pela famosa Rota da Seda, que iniciava na China e passava por diversos países asiáticos, atravessava a Arábia, o Egito e chegava à Itália, antes de finalmente alcançar o restante da Europa. Nesse período se chamava de Idade Média, e é claro que a falta de higiene era uma prática muito comum entre as pessoas. Para você ter uma noção, os porões dos navios eram ambientes imundos e úmidos. Frequentemente armazenavam alimentos, alguns dos quais já estavam estragados. Essa combinação se tornava um local perfeito para a proliferação de ratos, criando um cenário propício para o surgimento de doenças. E é claro que esses ratos contêm pulgas. Lembrando que a peste negra não era contraída pelos ratos, e sim pelas pulgas que estavam nos ratos. Ou seja, o contato direto com os ratos e as pessoas eram inevitável. Below decks, the Italians find a cargo of corpses. The few survivors are reported to have sickness clinging to their very bones. When the townspeople realize the danger, they try to banish the plague ships from their harbor, but it is too late. The plague has already taken hold, and the dying begins. Fora que estamos falando da época da peste negra. A Idade Média era bem conhecida pelo fato da população não ter higiene alguma, como por exemplo, as ruas cheias de lama, e as pessoas jogavam seus excrementos pela janela. E ainda era bastante comum a prática de matadouros de animais, fazendo assim que o maior causador da doença se espalha tanto foi o próprio homem. Fazendo assim que a doença se voltou contra o homem, já que as pessoas deram as condições perfeitas para a doença se alastrar por toda a Europa. Mas o que acontecia com as pessoas que pegaram a doença? A peste negra era causada pela bactéria Yersinia pestis. As pessoas não tinham nem ideia do que estava por vir. Elas eram mordidas pelas pulgas dos ratos, e sem saber o que estava portando uma tragédia iminente. E o pior de tudo era a verdadeira face da doença, já que não se revelava de imediato. Ela se escondia nas sombras, e em média durava 5 a 7 dias, para começar a se manifestar no corpo das vítimas. A princípio, a doença se disfarçava com uma simples gripe comum, que apresentava sintomas comuns, como febre, dor muscular, dor de cabeça, calafrios e até mesmo náuseas. Mas, à medida que os dias se arrastavam, o verdadeiro horror começava a se revelar. Aos poucos, o corpo tomava uma infecção muito grande e logo em seguida desenvolvia uma inflamação horrorosa, surgindo os temidos pulmões. Esses pulmões eram inchaços bem grandes, que se tornavam pretos ou roxos, e por isso vem o nome de peste bubônica. E pela maioria dos pulmões
serem pretos e assim chamou peste negra. E ainda a doença tinha um poder de invadir os pulmões, manifestando-se como se fosse uma pneumonia fulminante, transformando as pessoas que estavam infectadas em um pesadelo angustiante. E também, não pense que essa doença simplesmente desapareceu. Até hoje, ela existe. This is no ordinary illness. It is disgusting and painful. Its victims fall into terrible fever and dark despair. Initially, it would have been difficult to tell the early symptoms of Black Death from a very heavy flu-like, what we would consider to be flu-like symptoms, and fevers, chills, and a high temperature. And then there would be a second stage where there would be development of the welts, the swelling of the buboes. No Brasil, segundo o Hospital Albert Einstein, morre pelo menos 15.000 pessoas por ano por peste negra. For 3 horrifying years between 1348 and 1350, the Black Death pushed medieval man to the brink of an apocalypse. The living expected only death. Everywhere, graveyards were choked with corpses. The scale of death persuaded those who lived, weeping and lamenting through the bitter events, that the last judgment had come. Como já falamos anteriormente, a população europeia crescia cada vez mais. No século XII, eram aproximadamente 300 milhões de pessoas. No século seguinte, o número continuava a subir, chegando perto dos 400 milhões. Mas então, no século XIV, a peste negra começou. Em questão de anos, esse número despencou para 150 milhões de pessoas. Nessa época, a população mundial encolheu um terço, e aqueles que sobreviveram andavam em meio aos cadáveres, aos olhos vazios de qualquer esperança, e os prisioneiros de um pesadelo que parecia não ter fim. Naquele cenário de puro horror, era muito comum ver corpos sendo jogados nas ruas, como se fossem lixo, na esperança de serem levados ao cemitério. Mas os cemitérios não suportavam mais a quantidade de pessoas. As valas coletivas sendo cavadas às pressas. Além das pessoas enfrentarem essa doença, as colheitas murchavam em campos vazios, já que boa parte dos agricultores acabaram morrendo também, fazendo assim que as pessoas, além de morrer por causa da doença, muitos morriam de fome. E para muitas pessoas, a peste negra não era só uma simples doença, era o início do apocalipse. Naquele ponto da crise, o desespero já dominava todos os cantos, deixando a população completamente desorientada, sem saber como reagir diante da situação. Algumas cidades europeias tentaram frear o avanço da doença. Algumas medidas foram adotadas, e entre elas a quarentena, que mais parecia ser mais eficaz. Essa prática foi implementada nos portos, onde os navios eram obrigados a ficar em isolamento por 40 dias, antes que as pessoas pudessem desembarcar. No entanto, a medida veio tarde demais, pois, quando começou a ser aplicada rigorosamente, a doença já havia se espalhado amplamente e a maior parte da população já estava infectada. E como ficou depois da peste negra? A doença começou a perder força a partir da reestruturação das cidades europeias, com maior acesso à população a saneamento básico, água encanada e mudança nos hábitos ligados à higiene pessoal. Com mais de 200 milhões de mortes, a Europa experimentou um esvaziamento populacional de quase 40% de sua população. Essa perda devastadora teve um impacto direto na sociedade e na economia, resultando em uma escassez severa de mão de obra e mudanças profundas nas estruturas sociais. A falta de trabalhadores forçou muitos camponeses a imigrarem para áreas urbanas em busca de melhores condições de vida, enquanto aqueles que permaneceram no campo enfrentaram a sobrecarga de trabalho. Como consequência, o sistema feudal entrou em colapso, dando origem à classe média e transformando a dinâmica econômica da época. Após a peste negra, de maneira surpreendente, houve uma melhora na qualidade de vida para muitos. Com a população drasticamente reduzida, havia menos bocas para alimentar, o que fez que o custo de vida diminuísse significativamente. Isso foi sentido principalmente nas grandes cidades, onde os aluguéis caíram devido ao excesso de casas.
fazendo que tem mais casas do que habitantes. Com essa experiência de dor e sofrimento, forçou o ser humano a enfrentar uma realidade brutal. A peste negra deixou marcas profundas na história, que são sentidos até hoje. Ela acelerou o desenvolvimento social, de maneiras que nunca e dificilmente seríamos alcançados em tempos atuais. O colapso do sistema feudal e o surgimento da classe média é o redesenho das estruturas econômicas, que são apenas alguns dos legados dessa pandemia, que mudou para sempre a humanidade e o mundo como conhecemos hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, eu gostaria que vocês que estão assistindo até agora, deixem o like, se inscrevam no canal e pessoal, comentem muito nesse vídeo, pessoal, comentem muito. Esse vídeo deu um pouquinho de trabalho para poder fazer, mas é claro que com a ajuda de vocês e com apoio, todo esforço valerá muito a pena. Pessoal, muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.